Meus caros irmãos, sejam louvados Jesus e Maria. A Igreja celebra hoje, com grande alegria e solenidade, Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesus é uma mulher santa do século XVI, nascida numa família cristã católica e, segundo seus pesquisadores, desde cedo dotada de grande piedade cristã. Gostava de brincar quando criança com seu irmão, criando pequenos claustros, conventinhos de pedra. E um dia, de tanto ouvir falar nos mártires, quis fugir para a terra dos mouros com o irmãozinho para ser martirizada por amor a Jesus. A nossa sorte é que o tio encontrou os dois já atravessando a ponte da cidade. Santa Teresa foi uma jovem que viveu intensamente a sua juventude e, dentro de casa, uma religião cristã, porém, na juventude, ela deixou-se levar pela fantasia da beleza, dos perfumes, dos adereços, da roupa refinada e começou a ler romances de cavalarias, romances próprios de sua época. Digamos assim que ela deu uma pausa na vida cristã. Até que um dia, no meio de uma grande experiência de enfermidade e dor, ela descobre o amor de Deus e se volta para as coisas sagradas novamente e só encontra alegria em conversações religiosas, espirituais, e decide ser carmelita. E ela entra para o Carmelo de Ávila, onde ali viviam quase que 100 irmãs, e levando todas, cada uma a sua vida particular, com exceção dos horários de oração comunitária. Santa Teresa está dentro daquela dinâmica, daquela realidade e participa dela. Segundo alguns estudiosos, mesmo com o hábito carmelita, usava peças em ouro, colares, gostava muito de tamancos luxuosos, passava horas no locutório com princesas, condessas, cavalheiros, que até lhe traziam livros de romance para ler no Carmelo. E ela começou a viver nessa dualidade, a vida humana, mundana e a do Carmelo. Claro, sem nunca perder a sua intacta castidade. A história conta que um dia, ela, passando pelo claustro, avistou um grande sapo. E ela teve horror da feiura daquele sapo. E na hora que ela estava vendo, o Senhor lhe disse: a tua alma para mim tem mais feiura que este ser. Aquilo abalou muito Santa Teresa. Chegando na cela, ela se pega a conversar com o Senhor. Também dizem os seus biógrafos que um dia, andando pelo claustro é o corredor do Carmelo, ela vê Jesus atado à coluna. E Jesus fala com ela. E Jesus lhe dirige palavras, exortando-a a mudar de vida. Não aguentando mais o peso desse clamor divino, ela sai do mosteiro da Encarnação com algumas irmãs e ela funda o primeiro Carmelo São José da Reforma Teresiana. É por isso que dizem que Santa Teresa é a reformadora do Carmelo. Na verdade, ela saiu e fundou o seu Carmelo, que foi aprovado pela Igreja. O Carmelo continua a sua regra, a sua constituição, não é? E ela funda o que nós chamamos de descalcéis teresianas. No início, as irmãs realmente andavam descalças, é verdade, por humildade, um ato de humildade.
E aí começa uma nova etapa para ela, que é a vida de priora e fundadora de um ramo do Carmelo, que é o Carmelo Descalço Teresiano. Ela é mãe e mestra de suas primeiras irmãs. Ela começa a escrever, deixar para nós grandes publicações, como o livro da sua vida, sua autobiografia, como Caminho de Perfeição, como Castelo Interior, objeto de estudos, de congressos de psiquiatria, porque a santa dotada do dom da revelação vai colocar ali coisas que necessitava de uma intervenção divina para escrever. O Carmelo cresce e Santa Teresa principia a formar monjas para as fundações de vários Carmelos, e nós estamos no período da descoberta da América. Logo, as fundações de Santa Teresa se expandem, os Carmelos aumentam de número e de monjas. Ela determina que cada mosteiro, cada Carmelo seja formada por poucas monjas, pela experiência que ela tinha tido na encarnação. E ela estabelece o tipo de vida da Carmelita descalça, o estilo de vida da descalcez teresiana. Para nós que seguimos a espiritualidade do Carmelo da Antiga Observância, Santa Teresa d'Ávila é nossa irmã de ideal, não a nossa mãe espiritual, como para as carmelitas e os carmelitas, dignamente falando. Ela é nossa irmã, mas que tem tanto a nos ensinar, tem tanto a nos dizer, porque é filha do Carmelo, né? Ela sai para ter uma vida de maior intimidade com Deus, para melhor observar a regra do Carmelo. No entanto, ela é nossa irmã de ideal. Para muitos ela é a mãe, não é? Como as carmelitas descalças e os carmelitas descalços. Ela vai nos pedir, não é? Ela vai nos exortar para nós espiritualizarmos tudo que nos rodeia. Ela vai dizer nas suas obras, sobretudo no Castelo Interior, que se nós espiritualizarmos tudo que nos rodeia, nós encontraremos a felicidade. Ela quer nos ensinar a trilhar o caminho da oração. Ela diz que a oração tudo abraça, nada fica fora. Jesus quer fazer da nossa alma, segundo Santa Teresa, uma nova Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, onde ele quer descansar. A santa faz referência a isso. A nossa alma precisa ser um Carmelo interior, precisa ser um castelo interior, mas também uma Betânia, onde Jesus quer descansar. Para Santa Teresa, a única oração válida é aquela que é feita com o coração, com a vontade e aquele desejo de melhorarmos os nossos procedimentos. O coração precisa saber rezar. O coração precisa estar unido à vontade e produzir o desejo da contemplação. Daí ela tanto fala em distrações, não é? Na oração. Daí ela tanto exortar no caminho de perfeição a fugir de tudo aquilo que atrapalha a oração individual, pessoal, a encontrar um local para o encontro com Deus só. Viver na presença de Deus. Porque para Santa Teresa, viver na presença de Deus produz retidão em todas as coisas que eu e você fazemos. E a gente só pode viver na presença de Deus mediante uma vida de intensa oração. Ela é a santa do absoluto, da determinada determinação. Santa Teresa dizia: quando eu quero e quero o que quero. Então basta esta frase dela para nós entendermos que verdadeiramente ela é uma formadora, né? Firme, segura no que está fazendo e dizendo. A santa fala que cada conquista começa por renúncias, pressupõe sacrifício, causa fadiga e dor. Se nós queremos alcançar os altos cumes da intimidade com Deus, ou seja, a contemplação, Santa Teresa disse que vamos passar por fadigas e sofrimentos. Não é fácil construir o castelo interior. Não é fácil subir a montanha do Carmelo interior.
Não é fácil viver na cela interior com o amado. Pressupõe sacrifício, renúncia, desprendimento. Numa palavra, meus irmãos, rezar não é fácil. A oração vocal, Pai Nosso, Ave Maria, dos textos, ela é fácil. Mas a oração pessoal interna, interior, pressupõe etapas. Pressupõe um caminhar para isso. Tem pessoas que vivem a vida inteira nas orações vocais, que é o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, as novenas, as ladainhas, não é? O texto da misericórdia, o texto das chagas, o texto mariano, são tidas como oração, sim, mas orações vocais. No entanto, Santa Teresa diz que existe uma fonte interior do qual a alma precisa vir beber, que é verdadeiramente a vida de oração pessoal. Existe um jardim interior onde Deus habita, e esse jardim é a oração pessoal. A vida de intimidade com Deus. Então ela diz que nós não devemos recusar as fadigas e os sofrimentos que a vida de oração impõe. Tem uma coisa muito bonita que Santa Teresa diz, que mesmo que a semente plantada por nós na vida espiritual, que sejam as práticas de virtudes, não produz os frutos esperados, ela não morreu. Ela está no sulco da terra, na profundeza da terra. E mais cedo ou mais tarde ela vai produzir fruto. E esse fruto é justamente a vida de união com Deus já nessa terra. Para uma mulher no século XVI falar essas coisas foi um desafio muito grande. Santa Teresa esteve quase às margens da fogueira santa, de ser condenada pela Inquisição, porque se pensava ser feitiçaria os êxtases, as levitações, a transverberação do coração, que foi depois confirmado pela autópsia do seu corpo. O seu coração possui uma fenda, como se a ponta de uma lança o tivesse ferido. Os inquisidores iam ao Carmelo, e uma história conta que um dia eles entraram na clausura, porque para isso tinham licença. Santa Teresa foi avisada. Então tinha uma noviça no balanço, no balanço da árvore lá, tinha um balançador que era para o sossego e a diversão das noviças. E ela chega para a noviça imediatamente e diz, em nome da Santa Obediência, saia. E Santa Teresa começa a se balançar neste banquinho, neste balanço. E os padres inquisidores, que eram os dominicanos, sobretudo, quando veem a madre fundadora do Carmelo se balançando no balanço da árvore, eles voltam porque dizem, é uma louca. Uma madre unida a Deus em grande espiritualidade jamais estaria num balançador. Santa Teresa preferiu passar por este vexame moral, até que isso explicar aquilo que nem o coração conseguia explicar. O que os inquisidores não conseguiam explicar era a coerência de vida e a fraude. Ou seja, não havia fraude. A madre era consciente do que vivia, tinha coerência de vida, firmeza de caráter, absoluta consciência dos fenômenos. Ela pedia ao Senhor para não lhes conceder tais graças. Ela pedia ao Senhor para tirar dela estes presentes da contemplação. Mas Jesus a amava tanto que premiava com grandes graças. Então o êxtase, a levitação em Santa Teresa d'Ávila é fruto-resposta do seu amor a Jesus. Não é um condicionamento mental. Hoje, as grandes teorias da meditação ajudam a pessoa a entrar em alfa. Santa Teresa não estava em alfa, estava em êxtase, transferida para as realidades do mundo espiritual. E isso sem a menor vaidade ou pretensão da parte dela. Ela se tornou para as carmelitas de então o espelho vivo da vivência da regra do karma. Ela se tornou para aquelas pessoas referência do sagrado. Enquanto viveu, uma mulher firme, decidida. São João da Cruz desejava sair do Carmelo
porque não encontrava à época espaço suficiente para a contemplação e entrar na cartucha. Uma conversa com Santa Teresa fez com que ele ficasse, esperasse e fundasse os Carmelitas Descalços. Então ela foi a mãe dos espirituais. Ela foi como que a mãe e a irmã de São João da Cruz. Também o formou e foi formada por ele. E assim nasce a Ordem Carmelita Descalça, espalhada já no mundo. No caso das irmãs, mais de 15 mil monjas, não é? Que deu à igreja tantos santos e santas, notadamente Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a grande glória do Carmelo Descalço. Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma judia ateia, convertida ao cristianismo e que quer passar o resto de sua vida no Carmelo, cantando as misericórdias do Senhor, e que foi vítima de Hitler, morrendo no campo de concentração. Santa Teresa de los Andes, a linda flor do Chile. O grande São João da Cruz, o pai dos espirituais, o doutor do tudo e do nada. Nós temos na Ordem Carmelita Descalço Santa Elizabeth da Trindade, que eu penso que em breve será proclamada doutora da Igreja também. Que maravilha os escritos de Elizabeth da Trindade. Nós temos a família de Santa Teresinha, o pai e a mãe, e agora as irmãs em processo de beatificação, sendo os pais já canonizados. Nós temos atualmente um grande número de servos de Deus, veneráveis, beatos, rumo aos altares da Ordem Carmelitana. Então, Santa Teresa formou muito bem a árvore do Carmelo Teresiano, cujas raízes está justamente na experiência de Elias no Monte Carmelo. Santa Teresa fundou muito bem a sua ordem e a deixou como estímulo para ensinar aos fiéis a grande graça da oração como especial dom de Deus à Igreja. Tal qual Santa Catarina de Sena em sua época, ela foi questionada, censurada, mal interpretada, mas depois a virtude venceu. E a presença de Santa Teresa impunha aquele respeito sagrado, porque ela estava inundada da graça da contemplação de Deus. Uma coisa muito simples podia levar Santa Teresa ao êxtase. Tudo lhe falava de Deus, descortinava Deus, apontava para Deus. Por isso que ela vai dizer, né? Só Deus basta. E por isso, aqueles avisos, nada te perturbe, nada te espante. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Atravessou o século, como por exemplo, a oração de São Francisco. No dia de hoje, dia dos professores, nós veneramos essa grande professora, Santa Teresa d'Ávila. Por isso ela é padroeira dos professores católicos. Porque os professores são mestres que nos conduzem à organização da vida social. Não há nenhuma profissão que não deva à profissão de professor a sua existência. Poderia e deveria ser uma profissão melhor reconhecida em nosso país e fora dele. Então hoje, 15 de outubro, nós celebramos Santa Teresa d'Ávila, mestra da vida espiritual. Ela morreu no dia de São Francisco, dia 4 de outubro de 1582. Para todos nós que somos pessoas que procuramos estruturar nossa vida cristã sob o palco da oração, sob o estandarte da oração, hoje é um dia de pensar em Santa Teresa. É a santa mística, é a mestra do castelo interior, é aquela que introduz no caminho de perfeição, aquela que nos aponta a vida, aquela que nos insinua que Deus quer entrar em aliança conosco por meio da vida de oração. Mas não é uma mulher que fala de oração, é uma mulher que mostra a sua própria vida.
Então hoje é um dia muito importante para nós que vivemos a espiritualidade do Carmelo da Antiga Observância, que temos em Santa Teresa uma irmã nossa de ideal, mas também uma mestra incomparável de sabedoria. Parabéns às carmelitas, aos carmelitas, pela mãe espiritual, né? A matriarca do Carmelo descalço, a estrela guia da contemplação infusa, o pequeno facho de luz na noite escura, a mulher tremendamente eclesial, que já nas horas últimas da vida vai dizer: eu morro, não é? Pela igreja, eu me dou pela igreja. Completamente abnegada em sua vida de carmelita, completamente esculturada pelas virtudes dos santos do Carmelo, na fonte de Elias, onde ela bebeu verdadeiramente a sua espiritualidade, mas tudo pela igreja. Ao morrer, ela vai dizer: eu morro filha da igreja. Ela tinha consciência dessa filiação eclesial. E por isso que a vida da carmelita é um ostensório, né? Para todo mundo. Elas são hóstias imoladas pela humanidade. Onde tem um Carmelo, ali está a fogueira de Elias acesa para conduzir todos para Deus. Onde tem um Carmelo, a cidade de Océsio tem um Carmelo, ali tem um facho de luz. O Monte Carmelo, a mostrar a todos o caminho de perfeição, por onde prosseguiu Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Hoje a nossa comunidade, cada irmão, cada irmã, tem essa obrigação de passar o dia unido aos escritos de Santa Teresa, contemplando, escolhendo uma máxima, escolhendo um pensamento força, para passar o dia na contemplação desta grande mulher, desta grande honra do Carmelo, desta grande honra da Santa Igreja, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Procure ler os livros dela. Graças a Deus, as editoras católicas hoje traduzem do espanhol a grande maioria deles. Procure conhecer Santa Teresa de Jesus. Procure aproximar-se dos seus escritos. Vai lhe dar uma solidez na fé muito grande, uma concretude na fé. Sabe que não se abala fácil. Inclusive, Santa Teresa é da época da infidelidade de Lutero. Ela começa o caminho de perfeição falando sobre isso, né? Do que ela tinha escutado falar, dos estragos que Lutero estava fazendo. Enquanto Santa Teresa viveu, os luteranos não conseguiram entrar na Espanha. Santa Teresa foi um dique. Santa Teresa foi uma rocha, uma pedra que afastou os hereges. Vejam vocês, Edith Stein, uma doutora em filosofia, passou a noite lendo o livro da sua vida e quando terminou disse: aqui está a verdade. Dia seguinte comprou um catecismo, procurou conversar com sacerdotes, descobriu a vocação para o Carmelo descalço, entrou, e se não fora a perseguição de Hitler aos judeus, teria morrido no Carmelo, teria sido uma santa priora, uma inigualável mestra de noviças. Então, nós devemos a Santa Teresa a rica espiritualidade do Carmelo descalço, que é para toda a igreja. Você pode ser carmelita em casa, como eu falei aqui dos eremitas urbanos, né? Ninguém pode impedir uma pessoa de ser eremita em sua casa, em seu apartamento. Então também ninguém tem o poder de impedir que você viva a espiritualidade do Carmelo, porque é da igreja, e para a igreja, e por causa da igreja, e com a permissão da igreja ela existe. Então não diz que a igreja, um papa disser não, acabou. Então ninguém pode impedir você de viver a espiritualidade do Carmelo. Isso é conversa de gente boba. E quem é bobo fala bobagem. Você pode viver a espiritualidade do Carmelo, sim, onde você quiser, na sua comunidade, na sua instituição, criar uma comunidade com a espiritualidade do Carmelo. Não precisa
pedir permissão para isso, não. A não ser que você queira agregar à sua comunidade a ordem do Carmo ou ao Carmelo Descalço, aí é uma questão burocrática. Mas se alguém diga assim, não, vocês não podem viver isso, é gente boba. Não te preocupe, é gente que está no Carmelo há 30, 40 anos, mas se você perguntar por que você veio ser carmelita, não sabe dizer. Não, eu estou aqui. Acabou. Porque a carmelita verdadeira, o carmelita verdadeiro, quanto mais puder expandir o espírito do Carmelo no mundo, estará feliz e realizado. O contrário é coisa de gente boba. E gente boba tem em todo canto, né? Estou dizendo isso que algumas pessoas acham que para viver a espiritualidade do Carmelo tem que ter a autorização da ordem. Não. A ordem compreende que quanto mais os escritos dos santos carmelitas forem espalhados, muito mais almas se achegarão da graça de Deus. Então hoje eu peço a Santa Teresa d'Ávila, a fundadora das Carmelitas Descalças e dos Carmelitas Descalços, que conceda a você a graça de uma vida de oração, de absoluta absorção em Deus, de intimidade com o sagrado e de uma renovação diária do amor de Deus, porque foi isso que Santa Teresa viveu. Ela é inimiga de ficar parada. É uma santa atenta à motivação do espírito, que faz crescer o dom da vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Christus Dominus.